Boa noite. Mais uma vez aqui no nosso encontro semanal, nosso Templo Unificado Irmão Radamés, com a leitura da Bíblia. Marcos, capítulo 14, versículo 32. Onde Jesus, se afasta dos apóstolos, ele está com Pedro, João e Tiago, e pede para eles vigiarem que ele iria orar. Está perto, chegando perto do momento do desencarne dele. Então ele vai um pouco para longe deles, se ajoelha e ora, e esse é o momento que ele pede para Deus: Pai, afasta de mim esse cálice. Pede para que Deus tire aquela, como é que se diz, aquela sina que ele tinha, que ele já sabia que ele ia morrer naquele momento, já sabia da traição, já sabia de tudo. Mas ainda assim, como encarnado, vivendo em um corpo material, ele pede para Deus que afaste dele, aquele cálice. Mas a gente sabe que não foi afastado, porque no fim ele disse que seja feita a sua vontade, seja feita a sua e não a minha. Mas o mais interessante é que ele deixou os apóstolos, os 3 que estavam com ele, vigiando para ele orar, enquanto ele fazia as orações dele. E aí ele volta e Pedro está dormindo. Daí, se Pedro, não conseguiste ficar vigiando, daí acorda o Pedro e diz: vigia, e vai orar. Aí ele volta, o Pedro está dormindo de novo. 3 vezes. Ele foi lá orar e voltou, e o Pedro dormindo. Daí ele disse assim: está chegando um momento, que o Filho do Homem vai partir. Seria o corpo dele. A gente sabe que a morte não existe, mas o corpo dele ia morrer. E o Pedro dormindo. Eu tive que achar graça nessa parte. 3 vezes ele volta e as 3 vezes o Pedro está dormindo. E aí chegou a hora do Filho do Homem, que vai ser entregue nas mãos dos pecadores, e o traidor se aproxima, que era o Judas, que estava chegando ali naquele momento, junto ali com a corja que iria levar Jesus. Daí é o tão famoso beijo, dá um beijo em Jesus, e os soldados pegam ele e levam para ser crucificado. Mas o mais interessante nisso tudo é que ele sabia que ia ser traído, Ele sabia que o Pedro ia negar ele 3 vezes, ele sabia tudo o que ia acontecer. Mas ele, naquele momento, ele estava tão humano, estava tão humano quanto nós, que ele pediu para Deus: tu que pode tudo, meu Pai, afasta de mim esse cálice, permita que não seja dessa forma, me deixa ficar por aqui mais um tempinho, quem sabe eu consigo ajeitar essa gente, esse povo que só faz besteira. Mas as coisas acontecem do jeito que tem que ser. Tanto que na oração dele, no final da oração, ele disse: faça a sua vontade, não a minha. E a vontade de Deus era que as coisas se dessem como foi. Que ele passasse pelo Calvário, carregasse a sua própria cruz, desse o exemplo de força, de perseverança, chegasse lá, o povo escolhesse soltar Barrabás e ele fosse crucificado e morto. Tudo do jeitinho que foi. Porque se não fosse assim, nós não estaríamos hoje lendo a Bíblia, nós não estaríamos hoje louvando, ao Senhor Jesus, nós não estaríamos hoje conhecendo, reconhecendo esse Espírito tão iluminado que passou no nosso planeta. Então as coisas são como tem que ser, e a gente precisa compreender e entregar mais a nossa vida nas mãos do Criador, porque Jesus confiou tanto que se entregou, e aí foi crucificado, foi
entregue, foi feito tudo do jeito que tinha que ser, né? E aí, hoje a gente está aqui, conhecendo os ensinamentos dele, levando a palavra dele, estudando principalmente as coisas que ele deixou para nós aprender, né? Então, quando ele pergunta para Pedro, tá dormindo, mas eu pedi que você vigiasse e você dormiu de novo. Quantas vezes nós, né, deixamos de vigiar? Quantas vezes nós nos entregamos ao sono, mas não ao sono físico, né? Ao sono da ignorância, da percepção, não prestar atenção nas coisas que nós falamos, nas coisas que nós fazemos, nos nossos pensamentos, né? Orar e vigiar não é só a vigilância do Pedro enquanto Jesus orava. Isso ainda é mais uma das parábolas dele, que ele nos deixou muitas. O vigiar é constante, é o tempo todo, é o dia todo. As nossas atitudes, o que a gente pensa, o que a gente fala, como a gente age, todos os tipos de vigilância que a gente precisa ter na nossa vida. Ele resumiu, né, nas 3 vezes que ele voltou e o Pedro estava dormindo. O Pedro só dá mancada, né? Dorme, depois nega Jesus e ainda vira santo. Pedro é um dos apóstolos mais humanos que a gente pode conhecer, né? Para fugir da raia, não conheço, nunca vi. Tu é da trupe do Nazareno? Não conheço, nunca vi. 3 vezes. Dormiu 3 vezes também. Era tudo de 3 pro Pedro, não era só uma vez, né? Faz uma coisa. Não, tá, vai dormindo, vai. Volta, tá dormindo. Vigia, Pedro. Pedro tá dormindo. Vai me negar 3 vezes, nega 3 vezes. E é o mais próximo de nós, né? É o apóstolo mais próximo da nossa humanidade, né? Nós como seres humanos, porque às vezes pra gente se safar, né? Será que a gente não negaria Jesus também? Ou será pior, será que a gente não estava lá jogando pedra nele? Será que a gente não estava dizendo solte Barrabás? Né? E hoje fica julgando Pedro que negou ele. Então a gente tem que ter essa consciência que orar e vigiar, né? E aceitar e defender Jesus não é só da boca para fora. No caso do Pedro não era só porque ele estava andando com Jesus que ele tinha virado santo. Não, ainda tinha muitas imperfeições. E o medo, né, quando a gente está encarnado, o medo de que as coisas ruins nos aconteçam, faz com que a gente faça muitas coisas que a gente desaprovaria, né? Então hoje a gente desaprova o que o Pedro fez, mas lá na época a gente fez pior. Então tá tudo bem, né? Tá tudo certo. O Judas, né, entregou, vendeu por medos de moeda e depois foi lá e se matou, né? E Jesus, o que fez? Depois do desencarne dele, falou: agora eu vou cuidar do Judas. Apareceu ali no 3º dia, bababá, conversou com os apóstolos, não sei o quê. Então agora eu tô indo, né? Vou voltar para casa do Pai e vou cuidar do Judas. Então era um amor que não se explica, é um amor imenso pela humanidade, né? Independente dos erros e dos acertos. Vocês acham que ele ficou bravo com Pedro que dormiu, ou ficou bravo com Pedro que negou ele? Não, ele só estava ensinando o que ele deveria fazer certo, mas ele nem aí. Porque o amor que ele tem por nós ultrapassa todos os limites de perfeição. Sabe que nós somos seres imperfeitos e que a gente precisa muito aprender. Tá igual Pedro. Todo mundo dormindo igual Pedro. Então, a hora de orar e vigiar é a hora de ficar acordado, não é a hora de estar igual Pedro dormindo. Ai, ai.
Então tá, né? Vamos dar permissão aqui, da permissão. Nós é que temos que pedir permissão para eles para estar trabalhando aqui, né? Nós vamos passar a palavra hoje pro seu Xangô, né? Que acho que por esses dias deve ser dia de Xangô, né? 29. 24 é São João. São João é Xangô? Não? 29. 29, né? São Pedro. 29, São Pedro. É Xangô. E o Pedro era Xangô, era o santo que virou Pedro, então ele é Xangô, né? E o seu Xangô hoje vai vir falar, eu acho que ele vai vir desculpar o Pedro pelo sono dele. Vamos ver o que o seu Xangô tem pra falar pra nós aqui. Eu falo brincando, mas ele fala bem sério, bem sério, bem sério. Eu não sei quem é São João na Umbanda. O Santo Antônio é Exu, né? É o barato. São João Batista. É. Muito bem. Caminho. Poderia ser João Batista mesmo. É Xangô, Xangô, viu? Então não estava tão errada. Padrinho de Nosso Senhor. Então, é Xangô que não acaba mais. Depois de setembro tem mais um, né? Parece que setembro tem mais um. Então, esse é o mês do Xangô. Não é à toa que ele vai vir aqui agora, né? Então, papo com a gente. Um salve assim, os filhos na face da terra. Caô, cabeça. Então, vigiai e orai. 2 ensinamentos primordiais, assim, do nosso Senhor Jesus. Se os filhos perceber, é algo que deveria ser muito simples, né? Vigiar e orar. Mas se for colocar em prática, não é fácil. Até porque se os filhos começam a orar, o vigiar já acaba. Porque acontece que nem Pedro, né? E dorme. Por 3 vezes, né? Pedro negou Jesus. E por 3 vezes dormiu enquanto vigiava. E os filhos encarnados na terra, quantas e quantas e quantas vezes dormiram enquanto vigiavam? Isso não só no físico. No físico é rapidinho. É só começar a orar e a vigia. Mas isso é no pensamento, no dia a dia, nas coisas que acontecem. Quando tem que estar vigilante, né? Quando vê, já se perdeu. Já se perdeu nas palavras, no caminho,
na desesperança. Muitas vezes os filhos não conseguem nem manter na sua mente um propósito por muito tempo. Porque entra um pensamento de um lado, um pensamento do outro, não consegue vigiar aqueles pensamentos que já te levam para um outro caminho que não era aquele que tu estava pensando que tu ia antes. Por isso a oração é muito importante. Mesmo que durma e acorde e tente até criar um hábito forte assim de fazer essas orações, porque é através dela que os filhos conseguem vigiar a sua mente, e é através de vigiar sua mente que os filhos conseguem as coisas na vida. Os filhos conseguem paz, os filhos conseguem saúde, os filhos conseguem prosperar, tudo através da mente, tudo através do vigiar e orar. Porque se está pensando em seguir esse caminho e não vigia, não coloca assim a força do seu pensamento assim, naquele caminho, quando veja está indo para outro, e já se desviou daquilo que tinha certeza que queria, e daqui a pouco já não é mais aquilo que queria, já é outra coisa. E assim leva uma encarnação inteira pulando de um lado para o outro sem saber ao certo o que é. E aí nega suas raízes, nega sua crença, nega tudo, como o Pedro fez. Mas não julgamos o Pedro, porque o Pedro, naquele momento, estava na carne. E a carne fala muito alto. Ela tem um poder sobre o espírito, tem um peso. Por mais que espiritualmente assim o Pedro soubesse que ele tinha que estar cuidando do nosso Senhor Jesus, tinha que estar cuidando dos propósitos dele. Na carne é um pouco diferente. É um peso da matéria, é uma preocupação só em manter ela encarnada. Como se desencarnar fosse a pior coisa que existe. O apego a uma encarnação é como se fosse assim, nossa, um tesouro. Não que a vida não seja sublime. A vida é. Mas se chegou a hora de partir, é só partir. A passagem já foi comprada no dia em que chegou no mundo. E de volta. Cada um que encarna já chega com a passagem de volta comprada. Chegou a hora de embarcar. A embarcação não espera. Mas aí nos vemos assim agarrados num corpo muitas vezes adoecido, deteriorando, e não queremos partir por medo do desconhecido, mal sabendo que o desconhecido é aqui. O desconhecido é aqui.
Nosso Senhor Jesus, Espírito magnânimo, maior do que qualquer outro que já pisou esse planeta, ao se ver no peso da matéria, mesmo ele ficando mais tempo fora da matéria do que na matéria, ainda assim o peso fez com que ele orasse e pedisse: afasta de mim esse cálice, Pai. Em outras palavras, não quero morrer, não quero partir, quero ficar. Desconhecia que a dor era passagem rápida e que em poucos minutos seria alçado aos braços dos seus mentores maiores ainda que ele, em direção ao Pai. Então ele pediu: afasta. Para os filhos entender o poder que tem uma matéria, o apego do ser humano à matéria, a ponto de ultrapassar sobre todos os outros seus irmãos para se manter poderoso e encarnado, a ponto de fazer atrocidades e horrores para rejuvenescer seus corpos, achando que vai resolver e que vão ficar para sempre. Pode até prolongar, mas a hora que começar a apodrecer, é pior do que quem apodrece naturalmente. Porque a dor causada a outros apodrece a nossa alma. Então essas pessoas que usam desses atos sombrios para renovar seu cálice, né? seu corpo físico, estão apodrecendo a alma. E aqueles os quais são usados, quando partem já vão em direção à luz, já são alçados. E quem fica e quem continua com sede de poder, como ficará? Pai, afasta de mim esse cálice. Era o que todos que pensam em atrair para si o poder deveriam fazer. Tira de mim essa vontade de fazer o mal. Traz, Senhor, a bênção do seu amor sobre nós. Me ensina a amar meus irmãos, mas infelizmente, quando o verme do poder se instala no coração de um encarnado, não tem mais o que fazer. Basta apenas aguardar chegar o tempo e levar essas pobres almas para um lugar devido a elas. São tão pobres que não têm ideia do que fizeram com seus perispíritos.
são tão miseráveis, muito mais do que aqueles irmãos que dormem nas ruas. Se tirar o corpo aparentemente belo, verá algo horrível, uma pobreza imensa de tudo aquilo que realmente importa. Então, orar e vigiar para que os nossos pensamentos não nos levem a sequer pensar em fazer o mal a um irmão, para se ter vantagem com isso. Orar e vigiar para que nós possamos nos manter fiéis aos ensinamentos de nosso Senhor Jesus. Que o nosso Criador possa nos permitir seguir em frente, de cabeça erguida e com a nossa alma limpa, com a aparência e o aspecto da luz. Que os nossos companheiros de jornada consigam olhar através das vestes físicas e perceber alguma luz entre nós. Não sombras e horrores. Porque se você perceber nesses irmãos que fazem tamanhas atrocidades, não consegue-se nem penetrar no olhar, porque a sombra está instalada ali. Se você olhar fixo assim nos olhos, não lhe dizem nada. Só o mal está lá. E Jesus sabia, por isso ele disse: não durma, fique vigilante, porque se tu dorme, o mal pode te encontrar. Isso não é se o filho deita para dormir na sua cama. Você dorme na vida, se você não toma cuidado com as coisas que você faz. Mantenha-se atento e seguro naquele propósito que você fez para a sua vida. Busque aonde fazer o bem. Afaste-se dos pensamentos de preguiça, de orgulho, de vaidade, né? Os mandamentos lá do Moisés eram tantos e se transformaram em um, que é o amor. O amor a Deus e o amor ao seu próximo. Então é só afastar todas essas coisas que te prejudicam e tu vai e faz a tua parte no plano dele. Mas, Senhor, e se o mundo termina? E se isso acontece? E se aquilo? Todos, sem exceção, que estão nesse planeta, um dia não estarão mais. A forma que será, só o Criador sabe. Então, por que a preocupação? Por que o medo? Cada um estará no local que lhe for destinado.
cabe a cada um fazer para que o seu local seja de acordo com aquilo que você vibra no seu coração. Seu coração é a fonte de energia que lhe dará o melhor local após a sua partida. Pensem nisso. Cada um estará no local em que vibra o seu coração. Jesus já falou sobre isso. Onde está o seu coração, ali estará o seu tesouro. É a sua energia que lhe dará o local da sua existência. Se o planeta vai contigo, se o planeta não vai, se o planeta fica. O que importa é o seu coração. É aquilo que você vibra, a sua energia, que te levará aonde você deve estar. Então, orar e vigiar é o que precisa ser feito. Um salve assim para todos, Senhor, na face da terra. Salve, força, Senhor, luz e misericórdia. Um salve a todos, uma boa noite.